Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando aqui mais um programa Panorama, aqui mesmo no canal Panorama Vasco e aqui na página oficial da Panorama Vasco no Facebook, tá? Para quem não sabe, quem não me conhece, sou Bruno Souza e aqui vos apresento aqui mais uma edição aqui do conteúdo da Panorama Vasco, tá? Bom, o que eu vou passar para vocês aqui é só uma opinião, tá? Não estou trazendo aqui nenhuma notícia, não estou trazendo algum fato, até porque as coisas estão acontecendo, vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar aqui mesmo na página oficial da Panorama Vasco, tudo desenrolar dessa semana, né? E as coisas estão ficando mais explícitas, né? E nós estamos vendo aí, né, como o que está acontecendo, né, com o Vasco, né? Nós estamos vendo aí as coisas que não é mais coincidência, deixou de ser há muito tempo coincidência e passou a ser algo que eu considero como perseguição. Bom, e antes de eu falar sobre a respeito disso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, tá? Se inscreva no nosso canal para dar uma força, dar um engajamento aqui na nossa plataforma. É importante a sua participação para o crescimento aqui do nosso canal, tá? Sem vocês, sem a audiência de vocês, a Panorama deixa de existir, beleza? Então, conto muito com o teu apoio. E para você que está me assistindo aqui na página oficial da Panorama Vasco no Facebook, conto muito com o seu apoio ao curtir, né, esse vídeo e também nos seguir aí para vocês estarem por dentro de todas as notícias atualizadas de Vasco da Gama ao seu alcance, beleza? Bom, como vocês viram aí no título, não é um clickbait, tá? É a realidade, tá? O adversário do Vasco deixou de ser apenas um adversário de campo. Não é mais um adversário de campo. O adversário maior do Vasco é arbitragem e judiciário. Antes era só a arbitragem. Era a arbitragem e os adversários mesmo de campo. Agora, os maiores adversários do Vasco, por incrível que pareça, para essa temporada, não é os de campo, não. Não é os de campo, não. Arbitragem e judiciário. Estamos no ano de 2023 e é um ano que, assim, um ano da tecnologia, é um ano onde a sociedade deveria estar com um pensamento mais além, né? Uma sociedade mais evoluída, né? Em termos de igualdade, em termos de respeito, em termos de tolerância, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo com o Vasco. É lamentável, é triste, né? Para um cenário no futebol. E o Vasco não é só apenas um clube de futebol. É mais do que um clube de futebol. É muito mais do que um clube de futebol. O Vasco nasceu em um período não tão simples. Era um período totalmente amador. O Vasco começou no remo para depois partir para o lado do futebol. E foi num período complicado, porque o Vasco passou por uma série de situações que estavam impedindo de se atuar como um clube de futebol, em termos de dar oportunidade para pessoas, né, pobres em vencerem no futebol, mesmo que na época fosse amador, não está igual como hoje, né?
E o Vasco, além de ter dado oportunidade para pobre, deu também oportunidade para negro, até porque negro ainda não era bem visto na época. E o Vasco rompeu a barreira do preconceito. Que isso eu posso dizer para vocês que isso que é romper de verdade a barreira do preconceito, né? Quando o negro deixa de ser impedido de praticar um esporte que pode ser, né, o seu sustento, sua profissão. E hoje nós estamos vendo um cenário que é triste, caótico, né, em todas as esferas, porque se você for parar para pensar, né, o esporte ele também ele agrega oportunidade, né, de investimento, oportunidade de ganho extra e tudo mais, e muitas das famílias, principalmente que moram ao redor de São Januário, depende muito desses eventos do Vasco, quando acontecem os jogos, né, de você ganhar o seu extra. E eu vou até tocar num assunto que eu não costumo tocar aqui na Panorama, que eu falo muito mais sobre o Vasco, sobre o futebol e tudo mais, mas não tem como também não linkar um pouquinho com relação à política do nosso país, né? Porque linka um pouco. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: muitas pessoas tem gente até que sobrevive desses ganhos que tem dos jogos em um país que infelizmente não oferece uma oportunidade digna para o trabalhador, seja ele para ter um curso profissionalizante pago pelos nossos impostos, ou até mesmo, né, de você se ingressar numa profissão com mais facilidade, né? E hoje nós estamos vendo que as pessoas querem ter a condição de trabalhar e estão se esbarrando em burocracias, né, criadas pelo judiciário, onde ele acha que o estádio não tem condições mais de sediar seus jogos com público. O Vasco, que tem seu estádio praticamente 100 anos, sempre fez festa, sempre sediou ali, né? Claro que o São Januário ele já foi criado antes de ter essa comunidade em volta, né? Depois ser desenvolvida e tudo mais. E mesmo assim, foi um palco de muita atração, né? E muitas pessoas foram lá e curtiram a vibe de você estar ali, né, ao redor de São Januário. E estão rotulando, né, o judiciário está rotulando, né, que ali é perigoso, que ali tem tiroteio, que blá 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 blá. E aí complicado você, tocar num assunto desse, porque o Rio de Janeiro, praticamente todo o Rio de Janeiro, ele é sitiado por uma violência, né, sem limite. Em qualquer esquina que você tiver por aqui no Rio de Janeiro, você tem a violência instalada. Tem lugares que é tiroteio o dia todo. Perto do Maracanã, por exemplo, tem a comunidade da Mangueira, pertinho do Maracanã. No Newton Santos também tem próximo, tem comunidade, né? No próprio CT do Vasco mesmo, que é também junto com o CT do Fluminense, ali na Cidade de Deus, é a mesma coisa. Aí vamos fazer o seguinte, aí vamos então, se vai interditar o São Januário por conta disso, então vai ter que interditar Maracanã, tem que interditar Newton Santos, né? E qualquer outro estádio do Bangu, estádio, né, sei lá, do Volta Redonda, que querendo ou não pode ter alguma comunidade por perto, porque a violência está aí. Infelizmente, ela é a parte negativa do nosso cotidiano. Então, como é que a gente vai se livrar disso? Aí já é uma outra esfera, já é uma outra parte que eu não vou entrar muito em detalhe, que já é uma parte, né,
que envolve um órgão público, que já envolve o governo do estado, que tem que nos oferecer segurança. Então são outras partes que não dá para se encaixar aqui. Mas a narrativa que eu posso jogar é essa. Se eu vou interditar São Januário por conta disso, então eu posso entender, né, que eu posso interditar também o Maracanã se eu quiser. Aí ninguém joga em canto nenhum aqui no Rio de Janeiro. E esse meu papo aqui não é um papo. Ah, pô, Maracanã é, porra, diferente, não sei o que, não é praticamente nem documentário. Mas eu tô usando a mesma narrativa que o próprio judiciário tá usando. É porque ficar perto de comunidade é perigoso, não. Pô, então o Maracanã também é perto de uma comunidade. E dali também sai tiroteio, perto do Maracanã. Mesmo não estando colado, mas tá próximo. E aí? Vamos interditar então? Vamos usar essa narrativa também? O estádio do Vasco ele foi interditado por conta do ocorrido, inicialmente, né, ocorrido naquele jogo contra o Goiás. Até ali, estava certo para pegar punição, beleza. O Vasco, a CBF foi puniu, tudo certo, né, junto com o STJD, né, está dentro das regras, tá tudo certo, e o Vasco cumpriu a punição. Logo após isso, o Vasco merecia já retornar já com o seu público em São Januário, mas aí já veio uma outra esfera estadual impedindo do Vasco de jogar. E esse que foi um argumento apresentado pelo judiciário. Então, nós temos um problema que já falei no outro vídeo, que foi a respeito da arbitragem, que pela segunda vez consecutiva prejudica o Vasco, sendo que na primeira dessa temporada o Vasco já tinha ganho, já estava praticamente com o jogo ganho, e nessa segunda o Vasco poderia ter empatado a partida dentro de campo, tá? Poderia ter empatado, assim, alguma coisa dentro da partida poderia acontecer, até mesmo o próprio Vasco poderia estar vencendo na partida. A história ela teria um outro rumo, que é aquele gol do Paulinho. E vem um responsável do VAR e diz que o gol foi muito bem anulado. Isso coloca dúvidas com relação à arbitragem. Dúvidas não, porque a gente... eu falando aqui para vocês assim, eu não tenho mais dúvidas com relação às intenções da arbitragem. Eu não tenho mais dúvidas. Aqui eu já até botei no meu Twitter, manifestei com minha opinião, e eu já falei que não é mais, não é uma coisa de coincidência, não é uma coisa de que houve um probleminha aqui, foi uma coisa isolada, não. Nós vimos claramente que existe ali algum tipo de propósito, né, que esteja alinhado com uma outra coisa que não sabemos. Isso está óbvio. Está beneficiando a quem e por quê? Não sabemos, né? Mas, por isso que eu falo que deveria existir investigação dura com relação ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Isso aqui é um ponto, tá? Isso aqui é um ponto. E a mídia, ela deveria muito bem trabalhar em cima disso, explorar mais ainda sobre isso, mas sabemos que a mídia não vai trabalhar em cima disso, de explorar isso, fazer uma matéria de, sei lá, de 30 minutos, 1 hora, só para falar sobre isso. A gente sabe que não vai acontecer, porque é Brasil. Então, era necessário, né, que houvesse alguma maneira, algum jeito de começar a levantar citações dessa arbitragem, né, uma investigação para entender o porquê que está acontecendo, né, da arbitragem está tomando conta do futebol brasileiro e está mandando e desmandando, e está por isso mesmo. Como eu falei para vocês, um jogador hoje não pode manifestar
a opinião dele com relação à arbitragem, porque senão é punido e fica aí com um gancho de 6 meses. Não pode, porque o que eu já acho horrível o cara não poder se manifestar contra a arbitragem. Mas a arbitragem, quando erra, aí pra dizer que estão punindo, não pune com 3 jogos, 4 jogos, tá tudo certo. Daqui a pouco esse mesmo VAR, o desgraçado que teve nesse jogo, na outra partida, poderá tá fazendo o VAR novamente pro Vasco. E aí? Então, é um desrespeito muito grande, porque tem profissionais trabalhando ali semana toda, né? É um trabalho exaustivo, entendeu? Existe todo um preparo físico e psicológico para os caras estarem dentro de campo para poder entregar o melhor para o clube, entregar melhor para o torcedor. Aí chega no dia, acontece isso. Isso é um prejuízo, velho. Isso é um prejuízo danado. O Vasco tá tentando correr atrás do prejuízo dentro de campo do que vinha apresentando. A diretoria fez a parte dela lá, contratou jogadores e as coisas estão se encaminhando devagarzinho, mas estão se encaminhando para que o Vasco possa sair dessa lama que está da zona de rebaixamento. E a minha preocupação não é mais o adversário, eu não estou mais preocupado com o adversário em si. Antes eu só me preocupava, antes eu ficava assim, caraca, a tabela, caraca, quantos pontos nós precisamos fazer aqui, não sei o que. Pô, esse adversário que eu acho que dá pra ganhar, não dá. Não, sinceramente com vocês eu posso dizer, eu não tô mais preocupado com quem vamos jogar. Eu tô preocupado com quem vai fazer a arbitragem do jogo. Eu tô preocupado com quem vai fazer a arbitragem do jogo. É disso que eu tô preocupado. E agora nós temos também um outro adversário, que é o judiciário, que ainda vem impedindo o Vasco de sediar seus jogos dentro da sua casa com torcida. E eu espero que, nesse ponto, estou vendo que a mídia até está trabalhando em cima do lado do Vasco. E deveria. Agora, aí tem aquela pergunta, tá? Qual é o intuito da mídia com relação ao Vasco? É por conta que está usando essa oportunidade para, sei lá, lacrar, sei lá, para fazer um pedágiozinho aqui, outro aqui, usando causa deles para introduzir dentro da causa do Vasco, não sei, porque assim, a mídia ela nunca foi muito a favor do Vasco. E quando se trata de questão de minoria e tudo mais tal, aí eles crescem e usam, né, do Vasco como um palanquezinho. Entendeu? Aí isso também queria entender. É realmente pelo Vasco ou por causa da minoria, né, que é representada pelo Vasco? Então, nós precisamos entender. A mídia realmente está do lado do Vasco e seus interesses, né, afinal de contas, é o Vasco. Tá? E o Vasco é o que traz a oportunidade às pessoas, aos torcedores, a quem está ao redor do estádio. Entendeu? É o Vasco que dá a oportunidade. Então nós precisamos entender qual é a intenção que a mídia tem com relação ao Vasco. Tá? Mas, pelo menos, ainda sem eu entender qual é a diretriz aí da mídia, pelo menos nós estamos vendo que a mídia está jogando para frente essa situação de São Januário. Isso é muito importante e o que é necessário se fazer, e nós temos condições de fazermos isso, é os torcedores manifestarem de uma maneira forte em Twitter, Facebook e até mesmo estarem ao redor de São Januário em um grande protesto, com faixa e tudo mais tal, para chamar atenção. Isso precisa chamar atenção não só no Rio de Janeiro, mas também no Brasil todo, se bobear no mundo. Tem que ser algo que chame muita atenção para a importância de São Januário, para a importância das pessoas estarem ali se divertindo, curtindo o jogo e também trabalhando e ganhando seu dinheiro extra. Isso é muito importante. E acredito que devam fazer sim. Tem organizado aí, se programando, tem uma galera se movimentando. Nós temos aí deputados também se movimentando aí com relação ao que está acontecendo com o Vasco, né?
Então nós vamos acompanhar de perto, vai ter notícias o tempo todo na página aqui oficial do Facebook, para vocês estarem acompanhando, tá? E vamos ver se vamos ter um final feliz aí, tá? Mas hoje o que eu posso dizer para vocês é isso. O Vasco tem adversários maiores do que nós temos dentro de campo, tá? E, infelizmente essa é a marca negativa que vem acontecendo. Não era para acontecer em 2023 essas coisas acontecerem. É complicado, né? Mas é isso, se tratando de Brasil, tudo pode acontecer. Se você gostou do vídeo, se você se sentiu representado aqui, cara, deixa o seu like, até compartilhe com seus amigos aí no YouTube, compartilhando para dentro do WhatsApp, ou até mesmo no Facebook, no Twitter, tá? Conto muito com o apoio de vocês. Aí também, mais uma vez, deixa o seu curtir aí na página Panorama Vai, se estiver assistindo pela página Panorama. E siga a nossa página aí, fique por dentro de todas as notícias atualizadas de Vasco da Gama ao seu alcance, tá? E quem quiser me acompanhar lá no Twitter, fazer amizade comigo lá no Twitter, tá aqui, ó, @87 Bruno Souza, tudo junto, repetindo, @87 Bruno Souza, tá? Se tiver dificuldade ainda para poder digitar, eu vou botar aqui na legenda tudo que vocês precisam das redes sociais para vocês estarem nos acompanhando aí, me acompanhando na rede social já, no caso, mais privada aí, para quem quiser me acompanhar lá, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Vou tentar fazer um pré-jogo no domingo, tá? Vou fazer uma live aqui mais para falar a respeito do jogo, tá? Então fiquem ligados aí, me acompanhem aqui na página e também no YouTube aqui na Panorama Vasco. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu.